Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim! Então, a gente vai começar a nossa aula hoje usando as folhinhas, de português que tia Jerusa deixou aí no anexo para vocês. Peço desculpas, mais uma vez, porque eu acho que foi um problema na plataforma no carregamento do meu feed, porque eu não estava conseguindo colocar os anexos, e tia Jerusa acabou colocando um pouquinho depois do horário. Mas espero que estejam aí em mãos para vocês poderem usar, tá bom? Então, o que a gente vai fazer nessas folhinhas é uma revisão, Faz um apanhado de tudo que a gente tem visto até aqui, Peço que vocês consultem o material de vocês, que é a apostila, voltem aí aos vídeos na plataforma, ou, pesquise, acesse, o que for mais prático e fácil para vocês, tá bom? Então a gente vai começar aí com o texto Homem Também Chora. Será? E por que não, Vamos ver o que conta essa história? 00 Alpiste caía muito, mas nem por isso chorava. Ele nunca chorava. E por que não chorava? Ora, porque homem não chora? Papai tinha dito, Daniel, homem não chora. Por isso, 00 Alpiste não chorava, mesmo que a dor fosse muita. Um dia, em casa, 00 Alpiste foi pregar um prego na parede do seu quarto. Distraiu-se e pimba! Mandou o martelo no dedão, bem no lugar que já tinha uma ferida. Foi um berro e um pulo. Pulou da cadeira, agarrou o dedo e foi gritando ui, ui, ui por toda a casa. Colocou o dedão embaixo da torneira enquanto a água molhava o dedo. 3 lágrimas bem pequeninas foram caindo de seus olhos. 2 dos olhos direito e uma do olho esquerdo. Que sufoco ele passou, hein? Então, 00 Alpiste era o nome, um outro nome que o pai usava para o Daniel, tá? Mas o que realmente é alpiste? O que significa? Então, alpiste, é comida de passarinho, pequeno grão de marrom claro. E aí a gente vai começar a falar um pouco sobre o texto. Número 1. Na sua opinião, há alguma atitude preconceituosa no texto? Justifique sua resposta. Já pelo título, a gente pode concluir aí alguma coisa. E a sua opinião, qual é? Escreva aqui para mim. 2. Transcreva os 2 substantivos próprios que aparecem no texto, tá? 3. Releia este trecho. Ele nunca chorava. O pronome pessoal do caso reto que aparece na frase ele se refere a quem? 4. No trecho foi um berro. A afirmativa é uma frase ou é uma oração? Por quê? Você vai dizer se é uma ou outra e vai explicar por quê, tá bom? 5. Releia estes trechos. Enquanto a água molhava o dedo, 3 lágrimas bem pequenininhas foram caindo de seus olhos. Desse trecho aí, vocês vão retirar um adjetivo, tá? E B, a frase possui um período simples ou composto, justifique. A gente também falou sobre isso, tá? Quando é um período simples, geralmente a gente encontra na frase apenas um quê? Um verbo, E quando ele é um período composto, a gente encontra 2 ou mais verbos. Só para vocês lembrarem, mas tem aí no nosso material para consulta, tá bom? Caso vocês precisem. E vocês vão justificar por quê. 6. Reescreva a frase do texto substituindo o substantivo próprio pelo nome de uma menina da sala de aula. Então, vocês vão escolher o nome de uma colega de vocês para substituir o substantivo próprio pelo nome dessa menina, tá? 7. Analise as afirmativas. Todas as afirmativas estão relacionadas ao texto, tá?
Então, na 1 nós temos 00 Alpiste, que não chorava nunca, chorou porque machucou o dedo com o martelo. 2. O martelo bateu bem forte no dedo da criança e provocou-lhe uma enorme ferida. 3. O menino não conseguiu segurar o choro totalmente, pois a dor era intensa. Daniel tentou de todas as formas segurar o choro, pois o pai instruiu assim. Sobre as afirmativas, podemos concluir que estão corretas apenas as que estão em qual letra? Vocês vão marcar aí, tá bom? 8. 00 Alpiste chorou com vontade? Você acha que ele chorou muito, né? Ou ele estava preocupado com alguma outra coisa, né? Devido ao que seu pai falava para ele. Ele conseguiu extravasar toda a dor que ele sentia? Será que ele conseguiu? Justifique aí sua resposta. No texto 2, nós temos aí algumas informações sobre: você acha que o mundo tem jeito? É uma pergunta. E ao lado, 8 formas, né? Outro jeito que podemos fazer para tentar mudar o mundo. Primeiro, acabar com a fome e a miséria. 2. Educação básica de qualidade para todos. 3. Igualdade entre sexos e valorização da mulher. 4. Reduzir a mortalidade infantil. 5. Melhorar a saúde das gestantes. 6. Combater a AIDS, a malária e outras doenças. 7. Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E 8. Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Dado o texto, na questão 9, nós temos o seguinte: qual desses jeitos, ou seja, qual número do texto acima, que colocado em prática poderia resolver o problema apresentado no texto 1, tá? Vocês vão usar aí um número que corresponde ao texto 1, que se encaixaria melhor, tá? Só tem uma opção certa. 10. Transcreva do título um verbo e um pronome pessoal do caso reto que pode substituir a palavra homem. 11. Expresse sua opinião sobre o título do texto. 12. A seguir, foram registrados alguns dados atuais referentes a sérios problemas no planeta. Segundo o texto 2, qual é o caminho para que cada um desses problemas seja resolvido? Transcreva as respostas do texto. Então, o que vocês vão fazer? De acordo com cada situação apresentada aí nas letras abaixo, vocês vão utilizar o que está escrito aqui nos números. Na letra A, por exemplo, você sabia que ainda hoje mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas passam fome em todo o planeta? Qual é o número que está falando de fome também aqui no texto? Seria o número 1. Aí o que vocês vão fazer? Preste atenção, vocês não vão colocar o número, vocês vão colocar o que está escrito no número. Então, vocês vão colocar letra A, acabar com a fome e a miséria, tá? E vocês vão fazer assim nas questões, nas outras letras que seguem. Vocês vão associar o que está escrito aqui com o que temos nas numerações. Vão ver quais números se encaixam e vão colocar aqui o escrito, tá bom? Não é o número, mais uma vez, é o que está escrito, tá? Então, nos países pobres e em desenvolvimento, de cada 48 partos realizados, uma mãe morre. 113 milhões de crianças estão fora da escola no mundo. Todos os anos, 11 milhões de bebês morrem de causas diversas. 1 bilhão de pessoas ainda não têm acesso à água potável e saneamento básico. Em todo o mundo, epidemias e diversas doenças atingem as populações, principalmente as mais carentes e aquelas sem informações. 13.
O texto 2 faz referência a uma preocupação com o quê? 14. Para citar os jeitos de mudar o mundo, foram usados que tipos de numerais? 3. E aí, turma? Para formarmos um time, precisamos de mais jogadores. Deixe as meninas entrarem, elas estão batendo o maior bolão. As meninas? Ah, não, elas são muito cheias de não me toques. Será que somos? A quem se refere os termos destacados no texto? Essas palavras destacadas no texto são o quê? 16. Por que essas palavras foram usadas? Né? A gente sabe que os pronomes são palavras que vieram para poder substituir ou evitar o quê? Que algumas palavras sejam repetidas, tá? Então, vocês vão explicar aí por que essas palavras foram usadas. 17. Essas palavras são chamadas de quê? No texto 4, nós temos a música Velha Infância, né? Você é assim, um sonho pra mim, e quando eu não te vejo... Enfim, né? Eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você. O meu riso é tão feliz contigo. O meu melhor amigo é o meu amor. E a gente canta, e a gente dança, e a gente não se cansa. Marisa Monte. Transcreva do texto os pronomes que são pessoal do caso reto e os pronomes de tratamento. Releia este verso. Você é assim. Reescreva como se ele fosse dirigido ao avô. Como que ficaria essa frase, né, no pronome de tratamento que a gente trata o nosso vovô, tá? E se fôssemos nós todos, como que ficaria essa frase? E se fosse eles todos, como escreveríamos essa frase? 20. Já que estamos falando de pronomes, na frase você é assim, a palavra você é um pronome, eu já estou te afirmando que é. Pesquisa e descubra a qual grupo de pronomes ele pertence. 21. Na maioria dos versos empregou-se o quê? A gente estava falando de gíria, a gente estava falando de norma culta, né, da variedade padrão e norma culta, ou era uma linguagem informal o texto, né, porque estava se cantando por uma pessoa muito próxima, quem a gente conhecia muito. Na última estrofe, percebe-se o uso da linguagem informal. Reescreva o último verso adequando, ou seja, escrevendo de forma correta, adequando a norma culta. No verso, eu gosto de você, a palavra eu é um pronome o quê? Nós temos aí também o texto 5. Marcinha, hoje o dia tá massa, hein? Massa? Que jeito diferente de falar. Eu diria que ele está... 24. Respondendo. A que jeito diferente de falar foi usado por Filipinho? Qual foi o tipo de linguagem que ele falou? Ele falou, a fala dele foi informal, foi culta, foi de gíria, o que foi? Circule a gíria usada pelo garoto. O que ele quis dizer com a gíria massa, né? Que o dia estava massa. O que é um dia massa? E 25, reescreva a fala de Marcinha, a última frase, acrescentando um adjetivo para o substantivo dia. Amores, sabe o que me deixa bem feliz? Sua dedicação nos estudos. Então, capriche, daqui a pouco eu volto com a correção, tá bom? Beijos!